Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre o banquete de Platão. Antes de começar, gostaria de sugerir o vídeo que eu fiz sobre para entender os diálogos platônicos. Porque eu ia fazer um vídeo só tratando das duas coisas, desta obra e dando algumas dicas para entender o diálogo platônico. Mas ia ficar longo demais, então eu resolvi dividir. Fiz aquele vídeo dando algumas dicas, né? Explico no vídeo que elas não são exaustivas, são as minhas dicas, né? Coisas que eu sei a respeito do universo platônico que podem ajudar a interpretar os diálogos de Platão de modo geral, não apenas esse. Então eu aconselho que antes de ver este vídeo aqui, sobre o banquete, você veja o outro. Não que o outro seja pré-requisito para esse, mas é que no outro eu estou explicando muita coisa mais detalhadamente que eu não vou explicar nesse, porque senão este vídeo vai ficar longuíssimo. Então vamos começar a falar do banquete. Primeiro, eu vou dizer que gostei desta edição da Edipro de bolso. Essa é uma edição boa porque ela tem muitas notas, coloca o termo em grego, assim termos que podem gerar dúvidas. Eles colocam como estava em grego e a opção de tradução. E também notas sobre o contexto, que explica algum fato que a gente desconhece ou algum personagem citado. Uma outra coisa importante para falar antes de entrar na obra em si é que muitos especialistas acham que o banquete não aconteceu, esse banquete aqui citado por Platão. As pessoas aqui são reais, mas na época em que aconteceu o banquete, era impossível que todas fossem adultas, né? Por isso que acham que essa é uma situação fictícia, é uma desculpa que Platão usou para debater sobre o amor. E eu já vou começar a falar sobre a obra, e aí vocês vão entender que o princípio já corrobora essa ideia de que esse banquete pode ter sido fictício, porque fica um diz que diz. Explicando melhor. Aqui é Apolodoro contando a um amigo, que a gente não sabe o nome, como foi o banquete. Só que o Apolodoro não foi o banquete. Foi um amigo de Apolodoro, Aristodemo, que foi o banquete que contou para Apolodoro, que está contando para esse amigo. E é assim que a gente conhece como houve banquete. Então, assim, percebam que foi muito diz que disse. E aí pode ter muita imprecisão. Então eu tenho a impressão que Platão fez todo esse diz que disse para dar essa ideia de imprecisão e tudo mais. Mas isso não atrapalha, não afeta de forma alguma o que é discutido aqui. Então a história começa assim. O Apolodoro contando para esse amigo como foi o banquete, né, segundo o que disse Aristodemo. E o Aristodemo conta que ele estava, né, assim, estava de boa, assim, sem fazer nada, e ele encontra Sócrates. E aí ele fala: "Oh, Sócrates, você está tão elegante de sandálias e tal." E aí a gente já logo imagina, né, que ele andava descalço. E assim, dizem que Sócrates era muito feio. E o Nietzsche fala assim, quase um quasímodo, né, praticamente. Ainda descalço, aí a gente já imagina um ogro, né. O Sócrates fala: "Ah, porque eu estou indo ao banquete." E quando ele fala ao banquete, já fica evidente que esse banquete já era conhecido. Ele não diz eu estou indo a um banquete. Ele diz ao banquete. Aí ele fala para Aristodemo: "Vamos lá." Aí Aristodemo fala: "Ah, mas eu não fui convidado." Ele: "Né, vem comigo." Aí Aristodemo foi. Só que Sócrates, todo distraído pelo caminho, para olhar uma coisa, para olhar outra. Aristodemo espera e tal. Aí acontece de Sócrates se perder, né? Só para fazer jus à má fama dos filósofos, poetas de modo geral, que sempre dizem que ficam no mundo da lua. Sócrates se perde pelo caminho. Aristodemo chega sozinho ao banquete. Pensem, a pessoa não foi convidada e chega sozinha ao banquete. Ele chega e é recebido pelo anfitrião, que é o Agaton. E o Agaton, uma saída de mestre, fala: "Aristodemo, ontem eu te procurei por toda parte para te convidar para o banquete e não te encontrei. Que bom que você veio." Vejam só, né? A gente já tem uma dica de como se sair de situação embaraçosa. Aí chegou Sócrates todo atrapalhado também e tal. E aí o banquete, as pessoas já estavam, muitas pessoas já estavam lá, né? E a situação do banquete é assim, não pense que é uma mesa enorme, as pessoas sentadas, garfo e faca. Não havia talher naquela época. Então o que havia era assim, eles colocavam as mesinhas assim centrais, né? Eu já vi algumas imagens que ilustram isso. As mesinhas centrais onde serviam comida, sobretudo carne. E em volta das mesinhas, né, essa comida era servida por escravos. Em volta dessas mesinhas, os convivas
ficavam meio que deitados em canapés ou algo assim. Eles ficavam numa posição reclinada, nem sentada nem deitada inteiramente, porque se estiver deitado não dá para comer. E ficam discutindo tal. Eu vou deixar uma ilustração aqui para vocês verem. Então, nessa situação, eles comem e conversam, debatem, filosofam, né? Parece ser uma situação muito comum na época. Não são todas as pessoas que participam do debate sobre o amor. A gente vai ter aqui, acho que 6 concepções de amor. E vai ter uma outra pessoa aqui que vai ter uma fala no final, mais pro final, que é o Alcebiades, mas ele não chega a apresentar uma concepção sobre o amor, mas tem uma fala interessante que depois eu vou contar. Então, são essas 6 pessoas. 7 com Alcibiades. Então, dessas 7 pessoas, nós temos 2 sofistas, 2 poetas, Sócrates, o Alcebiades, que é um discípulo de Sócrates, e o médico. Se você assistiu outros vídeos para entender o diálogo platônico, você sabe que Platão odeia sofistas e odeia poetas. Então, pense que tem Sócrates e o discípulo dele que não apresenta nenhuma concepção sobre o amor. Mas dos outros 5, um é médico, então tem uma neutralidade em termos de desafeto ou não de Platão. E 2 sofistas e 2 poetas. Ele não gosta de nenhuma das duas classes, digamos assim. Lá no outro vídeo eu expliquei porque ele não gosta. Se você não sabe, vai lá dar uma olhadinha. E eu também falei que se ele não gosta, ele vai colocar tudo que ele discorda na boca dessas pessoas. Então começa o debate. O primeiro a falar sobre o amor é Fedro. Fedro é uma personagem conhecida porque tem um diálogo platônico só para ele. Fedro, que ele trata da escrita e tudo mais. Platão, trata da escrita, é Sócrates discutindo com o Fedro. Fedro, ele é um discípulo de sofista e ele é professor de retórica, alguma coisa assim. Fedro começa a fala que o amor, que Eros, Eros, amor, é um dos deuses mais antigos do Olimpo e por isso ele tem um papel assim, fundamental na nossa vida. E ele já apresenta uma concepção que vai percorrer toda a obra, todas as outras falas também já deixam evidente que a concepção é esta, ou seja, daí a gente já apreende que é a concepção da época, a concepção geral, que numa relação amorosa há a figura do amante e do amado. Ou seja, um ama e o outro se deixa amar. Parece não haver uma reciprocidade. Então, o amado é o belo, normalmente mais jovem e belo. E o amante é o mais velho e faz de tudo para agradar o amado. Para usar um termo anacrônico, isso parece fazer parte do inconsciente coletivo lá da antiguidade clássica. Um amante e o amado. Então, Fedro diz que, numa situação amorosa, o amante sempre vai fazer de tudo para agradar o amado. Então, ele vai agir de maneira virtuosa para que o amado se agrade dele. E aí ele diz que isso faz com que o mundo se torne melhor, porque se só houvesse amantes e amados no planeta, esse mundo seria muito melhor. E aí a gente pode pensar que isso faz um certo sentido, né? Hoje em dia a gente percebe isso também na prática. Talvez a gente não chamasse isso de amor, mas a gente percebe que quando uma pessoa está interessada na outra, ela faz tudo para agradar, para despertar o interesse dessa outra também, né? Só que essa concepção parece ter uma falha moral, porque pensem comigo. Se eu vou fazer de tudo para agradar o amado, eu vou agir de maneira virtuosa para agradar o amado, eu estou partindo do pressuposto que o amado é virtuoso. E se o amado for um escroque, eu vou ter que fazer coisas escroques para agradá-lo. E uma outra questão que também é moral é, ora, eu vou agir de maneira virtuosa não como um fim em si mesmo, só como meio para atingir os meus objetivos. Isso já é um princípio de pragmatismo que depois o Maquiavel vai tratar no Príncipe. E, curiosamente, é o contrário do que, séculos depois, o Kant vai desenvolver seu texto sobre a moral, Isso é exatamente o oposto do imperativo categórico. Mas, fecha parênteses aí, porque Kant é outro assunto. Como já disse Platão, odeia sofista. Então, ele colocou essa concepção na boca de Fedro. É um princípio muito sofista, você agir de uma maneira premeditada para atingir um fim já previsto. Certo? Então, essa foi a primeira concepção. Segunda concepção apresentada é de Pausanias. Pausanias é o outro sofista.
Perceba, ele começa com os sofistas. A concepção de Pausanias para o amor é uma dessas 6 apresentadas, é a que mais nos é estranha, porque trata de uma coisa que hoje em dia é inaceitável do ponto de vista social, moral, né, para nossa sociedade do século XXI, sociedade ocidental pelo menos. Pausanias vai falar que o amor ideal é o amor que hoje a gente chamaria de pederasta. Ele não usa esse termo pederastia, é um termo que a gente usa hoje. Mas é o que a gente entende por pederastia hoje. É a figura de um homem mais velho que se relaciona com um jovem, normalmente adolescente. Então ele diz que amor entre homem e mulher, não. Né? A mulher só existe para procriação. Não se fala em amor, né, na relação hétero. Amor entre 2 jovens também não é ideal. E nem entre 2 sábios, 2 homens mais velhos. O ideal é um homem mais velho, que é o sábio, e que é o amante, né? Veja a concepção de amante e amado. O homem mais velho, que é o amante, e o jovem belo, que é o amado. Porque o amante ensina para o jovem tudo que ele não sabe, e o jovem agrada o amante com seus atributos físicos, enfim. Né? Eu expliquei que essa é uma concepção difícil pra gente, né? Mas ela não é contestada por nenhum dos presentes, e depois a gente vai ver mais pra frente que há mais relatos de pederastia. A terceira concepção é de Erixímaco. Erixímaco é o médico. E na verdade seria a vez do Aristófanes falar. Só que o Platão odeia o Aristófanes, e eu vou explicar daqui a pouco porquê. E o Platão apresenta Aristófanes de uma maneira muito ridícula, ele engasgando lá com carne e tal, e ele fica impossibilitado de falar e tal, e aí o Erixímaco fala no lugar dele. O Erixímaco, como médico que é, ele vai dizer que o amor está na harmonia. E o interessante é que ele faz um paralelo entre a medicina e a música. E ele usa elementos semânticos do campo da música para fazer uma analogia à medicina. Então ele usa termos como harmonia, dissonância, ritmo. Ele fala que só há amor se há essa harmonia entre os seres. E é uma harmonia que é também do corpo e da alma. E ele faz toda uma fala bonita relacionando música e medicina e resumindo, o amor está na harmonia. Depois de Erixímaco, aí nós temos o Aristodemo já recuperado do engasgo. Se você viu meu outro vídeo que eu explico o porquê o Platão detesta os poetas, aí você já vai entender que o Aristodemo é poeta e é cômico. Lembre-se que poeta não é no sentido de poeta que a gente sabe hoje, que a gente entende hoje, é o dramaturgo, né, como eu expliquei no outro vídeo. Então, o Aristófanes, que já é conhecido nosso porque peças dele chegaram até nossos dias atuais, como as rãs, as nuvens e tal, ele é um comediógrafo. E Platão não gosta dele porque ele ridiculariza Sócrates em suas peças. Ele representa Sócrates de maneira ridícula. E assim, parece que não é muito difícil fazer isso, porque a gente já viu que no começo aqui o Sócrates todo atrapalhado, tal. Aí o Aristodemo tira um sarro dele. E como sabemos que o Sócrates é o filósofo mor para Platão, então, ao fazer isso, o Aristófanes é odiado por Platão. E por conta disso, Platão vai colocar o pior discurso na concepção dele na boca de Aristófanes. Só que o discurso de Aristófanes, para nós, hoje, século XXI, é mais famoso que a própria concepção de Platão sobre amor. Vejam só. O Aristófanes vai dizer que, no princípio dos princípios, não havia apenas homens e mulheres. Havia também uma terceira figura, que era a figura do misógino. E daí vem o mito do misógino. Esse mito é famoso na mitologia grega. E muita gente toma o misógino por hermafrodita, mas misógino é mais adequado. Aqui nem é usado o termo hermafrodita. Ele fala que o misógino, ele tinha tudo em dobro. Então, se uma pessoa tem 2 pernas, 2 braços, o misógino tinha 4 pernas, 4 braços, 2 sexos e 2 cabeças. Enfim, e era uma espécie de esfera, sabe? Ele andava assim meio de maneira acrobática, né? Com essa profusão de coisas. E o misógino tentou fazer uma coisa proibida, que é atingir o Olimpo, né? Onde estavam os deuses, né? Escalando para desafiar os deuses.
E aí a gente sabe que todas as vezes, ou quase todas as vezes, que os deuses castigam os homens na mitologia grega é por conta da híbris. E o que é híbris? Não há uma palavra em português para traduzir híbris. Na verdade, você consegue explicar o termo usando várias outras palavras. Híbris é uma mistura de arrogância, potência e desmedida. Então, o homem que ficou potente, principalmente depois que o Prometeu entregou o fogo, o homem que ficou potente do ponto de vista de inteligência, ele se tornou arrogante e fica sempre desafiando os deuses. Ele não fica no seu quadrado, ele não fica ali no seu limite. A potência somada à arrogância faz com que ele tente sempre ultrapassar seus limites, ou seja, agir de maneira desmedida, desmesurada. Os deuses sempre punem os homens por conta da híbris. E é o que Zeus faz aqui. Percebam que há uma semelhança com a Torre de Babel bíblica, que não deve ser coincidência. Como castigo, ele partiu o misógino ao meio. Aí ficando duas pernas de um lado, duas pernas de outro, sexo para um lado. E fez uns ajustes, né? Botou o sexo para frente, enfim. Ele fez uns ajustes e ele separou bem. De modo que o que antes era o misógino ficou repartido, ficou incompleto. Então uma parte está sempre procurando a outra que a complete. Então, se você já percebeu o que está por trás da ideia de cara metade, de metade da laranja, tampa da panela, você vai concordar comigo que isso faz muito mais sentido para a gente no que diz respeito a amor do que a concepção que depois eu vou apresentar. A concepção platônica de amor. Então, se você acha que em algum lugar do mundo tem alguém que combine com você, que você está esperando seu príncipe encantado, sua cara metade, você está acreditando no mito do misógino aqui de Aristófanes. Olha só. E nem sabia disso. A outra concepção é do Agaton, que é poeta também, né? E ele é o anfitrião, e ele retoma a Eros e critica como Eros foi abordado até então. O Agaton fala de Eros como um ser tão poderoso que nos torna melhor, ou seja, nós somos imbuídos, nós como amamos, tentamos fazer o melhor de nós, a gente ama o outro, mas porque há amor em nós, o Eros está dentro. E aí ele diz que é impossível nós darmos aos outros o que nós não temos. Então, se nós amamos, damos amor ao outro porque nós temos amor. Nós não conseguimos ensinar o outro o que a gente não sabe. E aí ele trata de Eros como se Eros nos possuísse e nos tornasse melhor, uma pessoa mais de bem com a vida, digamos assim. Ele descreve um comportamento que lembra, em certa medida, um encantamento pela vida, pela dança, pela vontade, pela alegria, pela vontade de viver. E também é uma concepção que faz sentido pra gente, né? Em alguma medida, todas essas faz sentido pra gente, com exceção de Pausanias, né? Para a maioria das pessoas. E por último vem a concepção de Sócrates. Lembre-se que quando Sócrates fala, é Platão falando, como eu disse no outro vídeo, para entender os diálogos platônicos. Ele fala que tudo que aprendeu sobre amor foi com uma mulher, a Diotima, o que já é um avanço muito grande, porque nessa época a gente sabe que mulher não tinha destaque nenhum, era considerada apenas uma figura para a procriação. E não fica claro se ele aprendeu na prática ou na teoria. Mas aí ele conta como foi esse processo de aprendizagem com ela. Aí ele expressa os diálogos diretos. E aí, o que é curioso, que aqui não é bem um diálogo platônico, né? Que as pessoas apresentam pontos de vista. Mas na parte de Sócrates, quando ele vai falar, a conversa dele com a Diotima é um exemplo de diálogo de maêutica socrática que eu expliquei no outro vídeo. Então, se nos outros diálogos normalmente é o Sócrates que exerce, né, dá início a esse processo de maêutica, fazendo o outro chegar às conclusões, aqui, nessa parte, é a Diotima que faz isso com Sócrates. Eu achei essa parte bem interessante por conta disso. Ela vai explicando, e aí a gente chega à famosa concepção de Platão, que amor é desejo. E a gente deseja o que a gente não tem.
a partir do momento que a gente passa a ter, a gente não deseja mais. E aí a gente fica assustadíssimo. Ora, então só há amor na ausência, não há amor na presença. Para Platão, sim. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A nossa experiência nos diz que não é bem assim. Mas essa é só a concepção de Platão, né? Depois dele tem várias outras concepções que negam essa ou corroboram essa, mas enfim, tem muito mais sobre amor por aí fora de Platão. Mas o que é interessante é que a gente hoje não pode negar que essa concepção de Platão de amor é uma concepção que hoje faz todo sentido para as relações de consumo. A gente deseja o que não tem. A partir do momento que a gente passa a ter, a gente não deseja mais. Então, se eu quero o último modelo do iPhone, fico desejando, amando, enlouquecida, enquanto não tenho. Passo a ter, ele já não me satisfaz tanto, começo a desejar o próximo modelo que está por vir, né? Só para ilustrar. Então, assim eu apresento as 6 concepções. E aí, por último, tem a presença do Alcebiades, que eu falei, que é uma figura que não chega a apresentar nenhuma concepção sobre o amor, mas ele tem um papel interessante aqui. Ele é discípulo de Sócrates e Sócrates ama o Alcibiades. Percebam que eu falei que teria uma outra relação aqui de pederastia. Pensem, Sócrates é o mais velho sábio e o outro é jovem e lindo. Alcibiades chega aqui todo bêbado e começa a contar de umas presepadas aí, uma situação que ele tentou seduzir Sócrates, mas o Sócrates todo blasé, não foi na dele. Aí ele conta que tentou e o Sócrates, não por desinteresse, mas por viver no mundo da lua, acabou não concretizando o que pretendia o Alcibiades. Então resumi, né, as principais ideias discutidas aqui, as minhas percepções sobre elas. Mas eu gostaria que ainda assim, se você tiver oportunidade, eu acho que você deveria ler esse discurso, porque é uma obra literária lindíssima. A vantagem dos diálogos platônicos é essa, né? Eu já disse no outro vídeo. É uma obra de filosofia, mas é também de literatura. Quando eu fiz letras em estudos clássicos, eu analisei um diálogo platônico, o Ion, né? Que era sobre poeta, sobre arte. Então, assim, não perca a oportunidade de ler diálogo platônico, né? Se você se inteirar um pouquinho do contexto, fica ainda mais fácil. Veja o meu outro vídeo que eu falo sobre isso e talvez facilite um pouco. Bem, eu espero que depois desse vídeo vocês tenham mais interesse em ler Platão, se é que ainda não tem. Se você já leu Platão, gostou, deixa aqui nos comentários se você já leu O Banquete ou qualquer outro diálogo ou qualquer outra obra, né? Porque ele não tem só diálogos, também tem a República. Eu gostaria que você interagisse comigo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não é inscrito, de comentar e compartilhar, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.